Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Excede Royal, Finanças Domésticas à Luz da Fé Cristã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro então? No vídeo passado nós lemos a introdução e também a apresentação desse livro. Neste vídeo nós vamos iniciar o capítulo 1, do caos à ordem, da ordem ao caos. Alguns textos iniciais sobre a criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gênesis 1, dos capítulos 1 a 5. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus o abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis 1, de 27 a 31. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Gênesis 2, versículo 18. Ora, um e outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, capítulo 25. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3, versículos 6 e 7. Do caos para a ordem. Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles há, as coisas visíveis e as invisíveis. Ao criar o universo, Deus estabeleceu critérios para que as coisas fossem como deveriam ser, visando o bem-estar completo. A Shalom divina. Para isso, o Criador lançou mão de 7 princípios para o bem-estar, a Shalom divina, como vemos a seguir. Shalom em decorrência do verbo divino. Shalom em decorrência da ordem. Shalom em decorrência dos relacionamentos. Shalom em decorrência da responsabilidade. Shalom em decorrência do belo. Shalom em decorrência do ritmo. Shalom em decorrência da teodiceia. Aqui tem uma explicação abaixo sobre teodiceia. Argumento ou reflexão teológica que se ocupa em justificar a existência do mal e do sofrimento, não obstante as justiças e a bondade de Deus. Detectando os fundamentos de Shalom. Ao fazer uma leitura cuidadosa do texto da criação, registrado em Gênesis 1, de 1 a 31, podemos perceber os fundamentos da Shalom divina. Por essa leitura, reconhecemos que Deus criou o universo. Entretanto, estava tudo ainda fora de ordem. Então, o Senhor Deus colocou ordem em tudo o que havia criado, cada coisa no seu lugar. Ordem da criação de Deus. Primeiro dia, luz. Segundo dia, atmosfera e firmamento. Terceiro dia, terra seca e plantas. Quarto dia, lua e estrelas. Quinto dia, aves e animais marinhos. Sexto dia, animais terrestres e o homem. Sétimo dia, sábado de descanso. Ordenou os astros, o tempo, os animais e colocou o homem para guardar e governar tudo.
do caos para a ordem, duas premissas fundamentais. Primeira premissa: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o caos. Segunda premissa: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ação divina. Segundo a narrativa de Gênesis, o Criador não somente criou o universo em 6 períodos, chamados de dias, como também se utilizou de sua divina taxonomia, e deixou tudo em ordem e em paz. Shalom, em hebraico, e eirene, em grego. O que seria então o fundamento ou o próprio bem-estar da humanidade planejado pelo Criador? Shalom, o bem-estar estabelecido. O que é o bem-estar? O bem-estar é o estado de normalidade em que as coisas estão de acordo com o que Deus estabeleceu no princípio. É quando o verbo, a ordem, os relacionamentos, as responsabilidades, o belo, o ritmo e a teodiceia estão em harmonia e funcionam de acordo com os propósitos de Deus. É quando há paz e assim se manifesta a Shalom divina, o que o Novo Testamento chama de eirene, paz. Quando observamos o universo e lemos os jornais e nos reportamos às escrituras sagradas, verificamos que o universo não guarda quase nada daquilo para o que foi criado, e não é como deveria ser, nem está como deveria estar, tal como foi estabelecido desde o princípio. Essa descoberta faz aumentar o anseio por um mundo como deveria ser, bom e em paz. O que é bom? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Em hebraico, a palavra bom tem ao menos 5 sentidos, no abstrato, no prático, em natureza, em moral e técnico. No abstrato, significa que é bom de forma geral, não específica. No prático, significa que é útil, em natureza, diz respeito ao que a coisa qualificada é. No moral, diz respeito à ausência do mal. No técnico, é quando a coisa ou pessoa qualificada é apta para algum propósito. Em grego, no Novo Testamento, temos 3 palavras para bom: kalos, ágatos, chirestos. Kalos é sempre traduzido como adjetivo, bom, significando algo livre de defeitos e cheio de beleza. Ágatos refere-se à excelência moral, algo que é digno de admiração e reputação. Chirestos tem o significado de útil, proveitoso, servível. Da ordem para o caos. O que aconteceu? Um violento assalto foi interposto contra o plano original de Deus, que era o de as coisas fossem como deveriam ser. A Shalom divina e o universo se tornaram poluídos, e as coisas desfiguradas e irreconhecíveis. O ambiente das coisas que eram como deveriam ser tornou-se no ambiente das coisas como não deveriam ser. O universo mudou, caos, mudanças na terra, mudanças no ar, mudanças no mar, mudanças sociais. Como tudo aconteceu? Deus criou tudo e atestou que era muito bom, inclusive o livre-arbítrio. Para ser perfeito, o relacionamento precisa ser exercido sob plena liberdade. Assim era o que Deus esperava, que a liberdade fosse exercida para respeitar e reafirmar a soberania de Deus. Relacionamentos não têm como ser forçados. Se os filhos devem crescer para a liberdade, então eles precisam aprender a tomar decisões a partir de sua capacidade de decisão, a liberdade. Deus esperava que a livre vontade fosse exercida para a manutenção das coisas, como elas deveriam ser. A parte da teologia que trata de Deus não ter evitado a queda, mas ter deixado que o homem exercesse sua liberdade, chama-se teodiceia. A Shalom divina se perdeu. As coisas passaram a ser como não deveriam ser. Exercendo a liberdade, a humanidade trouxe o caos e desfez a harmonia entre 5 princípios de Shalom, estabelecidos por Deus na criação: ordem, relacionamentos, responsabilidade, beleza e ritmo. O abuso da liberdade e da vontade violou os decretos de Deus.
No espírito de uma fé simples, mas inteligente, cremos no texto bíblico Gênesis 3, de 1 a 7. De acordo com o texto de Gênesis, 5 passos foram dados para o desastre. Questionamento do decreto de Deus: é assim que Deus disse? Distorção do decreto de Deus: não comereis de toda árvore do jardim? Negação do decreto de Deus: é certo que não morrereis. E violação da distinção entre Criador e criatura: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E a desobediência ao decreto de Deus: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos então terminando a leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até o próximo capítulo.